A gente falou aí de oportunidades, né? De chances de você crescer, de você empreender. Agora a gente vai conhecer também aqui no nosso Tem de Tudo um projeto muito bacana, muito bonito, que é o projeto Mulheres de Visão Rompendo Limites. Esse projeto está ativo desde 2019 e tem uma proposta belíssima de empoderar e ampliar as oportunidades de mulheres cegas ou com baixa visão, implementando aí estratégias de acessibilidade e que estimulem, como eu falei, o empreendedorismo, né? Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui, vamos conversar com o Iraildo Mota, ele que é diretor da Conrádio. A Conrádio, que é facilitadora e idealizadora desse projeto. Tudo bom? Tudo ótimo, um prazer estar aqui conversando de um assunto tão importante que casa muito com o nome, né? Tem de tudo, a gente fala de diversidade, de inclusão, então ter de tudo é muito importante a gente também incluir as pessoas com deficiência nesse ambiente. Verdade, Iraildo. Acho que todo mundo merece, né, ter oportunidades iguais, né, independente da sua condição física, né, do seu estado. Tem que ter oportunidade para todo mundo, que eu acho que quando a pessoa tem a oportunidade, ela agarra e vai longe, não tem limites, supera inclusive os próprios obstáculos. É uma forma também da gente incentivar a autoestima, né, de que aquelas pessoas saibam que apesar de terem essa dificuldade ou outra, elas podem tudo, não tem limite para a gente, né? Sem dúvida, Shirley. Quando a gente fala de inclusão, eu acho que para que a gente comece uma conversa com a sociedade que está nos assistindo agora, é preciso que a gente esclareça o que é diversidade, o que é tem de tudo, o que é diversidade e o que é inclusão. A diversidade, estava acompanhando ali nos bastidores, sentindo já o cheirinho do fricassê que você está fazendo aqui. Sim. E a diversidade é justamente a juntar esses ingredientes, juntar tudo em uma panela, mas a inclusão, para fazer com que esse fricassê, que tem uma inclusão realmente boa, que tem um sabor bom, ele precisa de uma pessoa, ele precisa de ingredientes certos, ele precisa fazer com que aquele ambiente, né, que tem as pessoas com deficiência ou com outras habilidades, com outras limitações, possam se sentir bem. Então, a diversidade é juntar todo mundo, mas juntar todo mundo não é suficiente. A gente precisa incluir, e aí é onde entram os ingredientes, que são super importantes em todos os níveis de acessibilidade, como no caso da inclusão. Inclusive num veículo de comunicação como esse, que está fazendo a sua parte, pode fazer muito mais, mas faz sua parte quando traz uma pauta dessa para dentro de um programa para conversar com a sociedade, que é tão importante. Sim, com certeza. O espaço está sempre aberto para vocês, tá, Iraildo? E queria começar não, que a gente já está aqui conversando, mas saber assim, quantas mulheres esse projeto atende e como é que vocês, né, que tipo de qualificação vocês pretendem oferecer, vem oferecendo, aliás, desde 2019 para elas. Como é que é feito esse trabalho? A gente teve pandemia no meio, mas o projeto ele conseguiu sobreviver. E eu acho que a grande fortaleza do projeto é justamente esses desafios, essas limitações que a sociedade muitas vezes não entende por parte das pessoas com deficiência. Então, hoje o projeto ele tem, como você disse, começou em 2019, ele tem hoje 120 mulheres. Olha, muita gente, né? Muita gente. Proporcionalmente, hoje, talvez a gente seja no Brasil um dos projetos com mais quantidade de mulheres cegas e baixa visão sendo atendidas especificamente para empreender. Então, o que essas mulheres estudam lá? Primeiro, a gente dá uma sacudida nessas mulheres, dizendo o seguinte: olha, tem desafio, vocês têm boletos, vocês têm problemas, mas vocês também têm condições e têm características das quais ninguém tem. E são esse olhar, esse sentimento, essa forma diferente de olhar para as coisas. Essa habilidade é diferente de todos nós. E isso vocês têm. Então, a gente dá uma sacudida, então tem muito conteúdo ligado a esse processo de formação, para que ela se desenvolva mesmo, para que ela vá para frente, para que ela não tenha coragem de, por exemplo, estar aqui na frente de uma câmera, a gente dá essa sacudida. Depois a gente fala de comunicação. Eu não acredito em uma inclusão, seja em qualquer nível, no arquitetônico, no físico, seja no atitudinal, se não tiver o elemento da comunicação. A comunicação acessível, ela é fundamental para que a gente, de fato, desenvolva uma inclusão onde todo mundo se sinta bem, onde todo mundo seja incluído. Então, elas têm uma série de aulas sobre comunicação. A outra parte vem o empreendedorismo. Como é que empreende? Imagina que para uma pessoa, Shirley, dita normal, que não tem nenhum tipo de deficiência aparente. É difícil, né? É um desafio enorme. E aí, quando a gente coloca a pessoa com deficiência para lidar com essa temática, com os termos... Até pela própria dificuldade do mercado de trabalho absorver, não é, Iraildo? Com certeza. E aí tem um ponto.
A gente descobriu durante esse processo de formação das mulheres que a gente não vai conseguir pavimentar o terreno, ter uma empatia da sociedade, se a gente não tiver uma sociedade empática com relação às pessoas com deficiência e os negócios que elas criam. Então, elas têm aulas de empreendedorismo. E esses 3 anos de lá para cá, a gente criou, se desenvolveu e criamos várias situações onde tem essa conexão com a sociedade, de fazer com que a sociedade entenda mais como é que é a visão da pessoa com deficiência, o que ela pode fazer, qual a importância do ponto de vista de negócios. E olha, e aí tem negócios que foram criados. Eu já ia te perguntar, né? O que vocês já colheram aí de resultado nessa caminhada? Muitos. E o engraçado é que a gente atende clientes de fora, de São Paulo, mas não atende daqui de Teresina. Olha, que coisa. Mas às vezes falta um pouquinho de conhecimento também de que existe um projeto como esse. Por isso que a gente está feliz em poder contribuir com vocês, né? De dar visibilidade ao projeto. E tem 3 linhas de trabalho que a gente faz lá, multidisciplinar, com equipes multidisciplinares, inclusive com a participação das mulheres cegas. É a acessibilidade, a comunicação acessível. E a comunicação acessível entra as redes sociais, entra treinamento para televisões, como é que a gente faz uma reportagem acessível, como é que a gente faz uma reportagem, uma entrevista acessível. Entra a audiodescrição, tão fundamental para a comunicação, tão fundamental para 7 milhões de pessoas no país que estão agora assistindo o nosso programa e que talvez não estão vendo que roupa eu estou vestindo, porque eu não disse para elas, talvez que não esteja vendo esse estúdio maravilhoso, mas a gente pode fazer isso através da audiodescrição. Então, um dos negócios que a gente faz lá e que a gente presta serviço já à sociedade, com clientes de fora, é a audiodescrição. A audiodescrição em vídeos, em redes sociais e sites acessíveis. Esse é um negócio que não é apenas um negócio em si. Não é como vender um produto, né? Um produto. Sim. Mas é uma questão social, Chico. Sem dúvida. Importantíssima, porque a gente está afastando as pessoas com deficiência visual de ter acesso àquilo também. Então, para além de ser um negócio, ele se justifica muito presente na sociedade com essa perspectiva. E aí, a outra coisa que a gente desenvolve são os treinamentos para as empresas, para o mercado de trabalho, para que essas pessoas possam ser bem atendidas nas empresas. Porque o grande desafio, e aí tem vários mitos, né, com relação à acessibilidade, é que talvez as empresas achem que é muito caro, por exemplo, investir em acessibilidade. E às vezes, Shirley, o mais impressionante é o que faz com que a acessibilidade aconteça é a atitude de todos nós. Quando a gente fala em investir, um investimento sempre tem um retorno depois, viu? Então, com certeza, investir é apostar, né? Você plantar ali para depois colher. Então, com certeza, também teremos retornos, né, maravilhosos, como já estamos tendo. Sim. Amei conhecer o seu projeto, tá? Para a gente encerrar, faça aí o convite para quem quiser conhecer, apoiar, participar, como é que faz? Então, todo mundo vai lá no @Projeto Mulheres de Visão, curte, compartilha, tem muito conteúdo ligado à acessibilidade de graça, que ajuda as empresas e ajuda todos nós a ser mais inclusivos. Bacana, a Conrado está de parabéns pela iniciativa, viu? Projeto inspirador que surge, frutifique, surjam vários outros com esse sentido também. Obrigada pela sua participação. Adorei a nossa conversa. Olha que projeto bacana, né? A gente sempre, e a nossa parte também é dar visibilidade, né? Estamos fazendo aqui com muita alegria, porque realmente são projetos que precisam ser conhecidos, né? A gente precisa valorizar.